Olá pessoal, que a paz de Cristo esteja com todos. Queria meditar numa palavrinha rápida nessa manhã. Gostaria de falar sobre a fé, porque essa palavrinha tão pequena e tão importante para nós cristãos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. A Bíblia diz que o justo vive pela fé e que nós somos salvos pela fé e não por obras. Então a fé é muito importante para nós cristãos. Eu estou aqui nessa manhã mais uma vez inspirado para falar sobre a fé rapidamente. O vídeo pequeno é que nós confundimos muito. E muitas pessoas têm problemas em saber, em discernir o que é fé, o que realmente é a fé. E o que eu vejo muitas pessoas confundindo há uma confusão muito grande no que é fé e no que é pensamento positivo. Pensamento positivo é uma coisa e fé é outra. E temos que separar isso. A maturidade espiritual nos traz claramente essa nítida diferença. Por exemplo, alguém diz assim: eu vou comprar um carro pela fé. Isso não existe. Isso não existe. Você vai comprar um carro pelo pensamento positivo. Eu vou comprar um carro, vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu vou comprar esse carro, eu vou conseguir pagar. Pensamento positivo. Eu vou comprar uma casa pela fé, isso não existe. Eu vou casar pela fé, não existe. Por que, pastor? Irmão, a fé é acreditar na palavra de Deus. A fé é acreditar naquilo que Deus disse. Por exemplo, pela fé Noé construiu uma arca. Por que pela fé? Porque Deus disse: construam uma arca, porque eu vou derramar um dilúvio. Vai chover 40 dias e 40 noites e você vai se salvar com a sua família, né? E um casal de cada animal. E o Noé acreditou no que Deus disse e aconteceu. Isso é fé. Pela fé Abraão saiu da sua terra e da sua parentela, indo para uma terra onde Deus lhe mostrou pela fé, porque Deus disse para ele ir, ele acreditou e foi. Então a fé é quando nós acreditamos na palavra de Deus. Por exemplo, Pedro e os discípulos, quando viram Jesus andando sobre as águas, eles ficaram com medo, acharam que era um fantasma. E Jesus disse: não tenha medo, sou eu. E Pedro, ele disse: se és tu, manda que eu vá ter contigo, me chame. E Jesus disse: venha. Então Pedro desceu do barco e foi. E por que Pedro caminhou sobre as águas? Porque ele creu, ele acreditou na palavra de Jesus que disse: venha. Mas se qualquer discípulo que não fosse Pedro, qualquer um dos outros 11 que descesse do barco, afundaria. Porque Jesus chamou Pedro. Então, pela palavra de Jesus, Pedro andou sobre as águas. Outra situação, a pesca maravilhosa. E os discípulos pescaram a noite inteira, né? Pedro, Tiago e João. E não apanharam nada, não pescaram nada. E Jesus disse: lance as redes. Mestre, mas nós pescamos a noite inteira e não conseguimos nada. E Pedro disse: mas sobre a sua palavra nós vamos lançar as redes. E eles acreditaram na palavra de Jesus, lançaram as redes e os barcos encheram de peixes, porque eles acreditaram na palavra de Jesus. Então, meu querido, fé é acreditar no que a palavra de Deus diz. Então, se a palavra de Deus diz que vai acontecer um arrebatamento e você acredita, você tem fé. Se Jesus diz que vai voltar e você acredita, isso é fé. Jesus disse: crê em mim e será salvo você e a sua casa, e você crê, isso é fé. Não dá para ter fé naquilo que Deus não disse. Não dá para ter fé naquilo que Deus não falou.
dá para ter pensamento positivo. E muitas pessoas confundem. E há uma grande confusão, porque eu vejo muitas pessoas falar assim, eu estou sentindo de Deus. E faz e aquilo não dá certo. Por quê? Eu estou sentindo de Deus. Porque Deus não falou. Deus não falou nada, você está sentindo. E o coração é enganoso. Eu estou sentindo de Deus de casar. Eu estou sentindo de Deus de mudar da cidade. Deus está tocando no meu coração. Olha, não é bem assim, né? As coisas não funcionam. Por isso o apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, eu agia como menino, eu pensava como menino, mas quando eu passei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. E ser menino é não saber separar a fé do pensamento positivo. Vou comprar um carro pela fé. Aí Deus não mandou comprar nada, vai lá e faz uma dívida, financia um carro, pega um blocão para pagar, né? E não consegue pagar. Por que não consegue pagar? Porque foi no pensamento positivo. Então, eu vejo muitas pessoas confundindo isso, né? Pensamento positivo. Aí eu vou comprar um carro pela fé. Aí o que acontece? Não planeja, não calcula o que ganha, aí já paga aluguel, vai pagar a prestação de carro, o dinheiro não dá, as prestações atrasam, a justiça vem, toma o carro, mas por que aconteceu? E às vezes a pessoa fica decepcionada com Deus. Meu Deus, por quê? E Deus diz, por quê o quê? Eu não falei para você comprar carro. Você que disse, eu vou comprar um carro pela fé, mas foi eu que mandei. Então isso aí é o grande erro, né? Agora, se Deus falar contigo, compra um carro, meu amigo, você pode ir lá. Pode ir lá porque se ele falar, Deus honra. Ele é fiel. Agora a gente não pode confundir, tô sentindo de Deus, Deus está tocando no meu coração. Isso é um perigo. Isso é meninice, né? Chega a ser até engraçado. A gente vê muito isso aí, né? Então, agora se Deus diz muda, se Deus diz vai, e o negócio é que Deus ele não fica falando com a gente assim, igual eu fico vendo aí, né? Você vê que Deus falou com muitas pessoas, sim, Deus falou com Samuel quando ele ainda era criança, Deus fala até hoje, claro, mas nós temos que ter maturidade e discernimento para saber discernir o que é Deus falando, o que é tô sentindo no coração e o que é Deus tá tocando em mim. Isso aí é um perigo, às vezes Deus não tá tocando nada, é a sua emoção, é o seu coração te pregando mais uma peça, porque o coração é enganoso. Vamos tomar cuidado. Pela fé é acreditar no que a palavra de Deus diz. Por isso a palavra de Deus diz assim, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Não conhece o que Deus diz? Como você vai acreditar naquilo que você não conhece, naquilo que você não sabe, né? Temos que acreditar na palavra de Deus e deixarmos de ser meninos, né? Tá bom? Que essa palavra possa ter te ajudado de alguma forma, de alguma maneira. Mais uma caminhada aqui na pista de Cooper, em Nova Serrana. Um bom dia para você, fique com Deus e até o próximo vídeo. A gente vai estar sempre falando sobre alguma coisa legal aqui, tá? Curte o meu canal, se inscreva no meu canal no YouTube, tá bom? Vai lá, se inscreva, deixa o seu like. Deus abençoe.